Conta a história que lá pelos idos dos anos 20 do século passado nascia o Uberabinha Esporte Clube. A história é a seguinte: Uberlândia ainda era São Pedro do Uberabinha e vivia sob as eternas desavenças entre o Partido Republicano Municipal, conhecido como Cocão, e o Partido Republicano Mineiro, o Coió, que se rivalizavam em tudo, inclusive no futebol. Devido às constantes brigas no campo, eles haviam decidido que, em cada partida, haveria um revezamento de suas bandas de música, muito comuns naquela época, em seus jogos de futebol. Trato que não foi cumprido pelos cocões, que eram os donos do campo, e queriam porque queriam que os coiós cedessem a vez. O desentendimento foi generalizado. Indignados, os membros do Partido dos Coiós decidiram fundar um novo clube. Liderados por Agenor Bino e Gil Alves dos Santos, eles se reuniram na Vila Operária e fundaram o Uberabinha Esporte Clube, com as cores verde e branco que perduram até hoje na camisa do Uberlândia Esporte Clube. Isto aconteceu em 1º de novembro de 1922. Passado tanto tempo, o Verdão colecionou histórias cheias de glórias, alegrias, decepções e esperanças, sem jamais esquecer que um time se faz com amor e garra, como tinha aquele pessoal lá nos anos 20 do século passado. Dia de jogo é dia de festa nas arquibancadas. Uma paixão que explode a cada vez que o time balança as redes. Hoje, o Uberlândia Esporte Clube briga para voltar ao grupo de elite do futebol mineiro, uma disputa como tantas outras que marcaram um passado glorioso. Em 1963, o Uberlândia Esporte sagrou-se campeão da 2ª divisão do Campeonato Mineiro, subindo para a 1ª divisão, um feito que se repetiria em 1999. Ainda na década de 70, já no grupo de elite, também conquistou o título de campeão do interior de Minas. Por várias décadas, o time, fundado em 1922, teve seus momentos de derrotas e de glórias. Craques como o goleiro Renato e o ponta-direita Gil chegaram à seleção brasileira. Outros não foram tão longe, mas certamente permanecem vivos na lembrança do torcedor alviverde, assim como a trajetória do clube. Na sua história mais recente, a partir do início da década de 80, quando a equipe estava assim, meio desorganizada, o presidente Elmo Ciles, na época, foi o grande responsável pela reorganização do clube. Foi também o grande responsável pelo trabalho com categorias de base que não era feito no clube já há algum tempo. E foi justamente a partir desse trabalho com categorias de base que essa equipe foi se fortalecendo. Esse profissionalismo foi demonstrado na partida de inauguração do estádio João Avelange, em 1982. O Uberlândia Esporte convidou o Santos para o amistoso. Aplicou uma goleada de 4-0 no visitante. Naquele time já estavam jogadores como Zecão, como Chiquinho, que 2 anos mais tarde seriam campeões da Copa CBF. A conquista da Taça CBF, em 1984, foi a maior façanha do Verdão. O título foi decidido em 2 partidas contra o Remo do Pará, a primeira disputada em Uberlândia. Naquele momento, estádio cheio, eu estava na arquibancada em frente lá das cativas. Rapaz, foi uma emoção para guardar na memória. Uberlândia ganhou em casa por 1-0 com gol de Vivinho. No jogo decisivo em Belém, o empate em 0-0 deu o título ao Verdão. A cidade parou para comemorar e receber os heróis da conquista. Nas ruas, na porta do estádio, era só festa. Um momento marcado na memória de cada uberlandense, em especial daqueles que formaram um elenco glorioso. Para mim foi motivo de grande satisfação ter participado de uma grande equipe que o Uberlândia Esporte teve. Nós chegamos ao título brasileiro, né? Naquela época, uma decisão histórica até hoje contra o Remo. E o Uberlândia naquela época, um time respeitado, um time considerado grande. 2 jogadores nossos, um vendido ao Atlético Mineiro, um outro vendido ao Vasco, chegaram à seleção brasileira.
Então, para nós foi gratificante. Colocamos o Uberlândia Esporte 2 anos na primeira divisão do futebol brasileiro, com aquela conquista. Então, foi muito importante aquela conquista para todos nós, o Uberlândia Esporte, o torcedor e o pessoal da imprensa. Você lembra da escalação desse time que foi campeão? Lembro, não tem como esquecer, né? Moacir, Luizinho, Batista, Zecão e Batata, Chiquinho, Eduardo e Carlos Roberto, Geraldo Toro, Vivinho e Zé Carlos. Mas os tempos são outros. O time hoje não tem a mesma estrutura de antes, nem o incentivo necessário. O torcedor lamenta, mas não desanima. O que a gente espera como torcedor e até como profissional acompanhando o Uberlândia Esporte é que dê sequência a um trabalho, uma diretoria passe o trabalho para outra, que um ano um time possa dar sequência no outro, porque é muito difícil toda a temporada. Por exemplo, nós já tivemos um time do Atlético, hoje nós temos um time do Cruzeiro com a camisa do Uberlândia Esporte. Eu vejo que tem que pensar, mudar um pouquinho o pensamento, fazer um time para torcedor, fazer um time para a cidade e fazer um time com base, com mudança lá na categoria de júnior e subindo essa coisa toda. É por aí que eu começo a pensar. Mas a própria história mostra que o Uberlândia Esporte é um clube de superação, em que a paixão e a camisa falam mais alto, principalmente quando se tem uma ajuda divina. Na época assumi o Uberlândia, no momento dificílimo do Uberlândia, onde o Uberlândia Esporte não ganhava de ninguém, estava com 2 pontos ganhos na tábua de classificação, precisava de ganhar 13 pontos para sair do rebaixamento, para não cair, e eu, como sempre fui católico, acredito sempre em Deus, nós pegamos o grupo, tivemos uma conversa séria com o grupo, pegamos o material do clube, o grupo, funcionários, e fomos até Romaria, na igreja de Nossa Senhora da Abadia, fizemos lá uma oração, depositamos lá uma camisa muito bonita do Uberlândia, autografada por todos. Naquele momento a história do Uberlândia mudou, eu senti isso que mudou. Viemos para o campo trabalhar e através desse trabalho nós conquistamos aí vitórias importantes. Para um time que precisava de ganhar 13 pontos para sair do rebaixamento, faltou 1 ponto na somagem geral para classificar entre os 4. Então é uma história fantástica na vida do Uberlândia que eu acho que merece ser contada assim. Hoje a dificuldade de conseguir novos parceiros e de quitar as dívidas contraídas ao longo dos anos são os principais obstáculos. A diretoria faz planos e promete adotar medidas para que o time tenha condições de voltar a ser o tão temido furacão da Mogiana. Nós temos que voltar àquela fase glória do Uberlândia, que é as glórias e tudo, às coisas que faziam a diferença. Por exemplo, voltar a jogar aqui no Juca Ribeiro. Nós temos o Parque Sabiá, que é um estádio fantástico, mas se você coloca 4.000 pessoas lá, não faz tanta diferença. É um estádio maravilhoso, mas ele é neutro. E se você coloca aqui no Juca Ribeiro, 4.000 pessoas, você praticamente já fecha toda a arquibancada e vira um alçapão. Então, nosso primeiro projeto a partir de agora é fazer isso, é com que as pessoas fazer uma reforma rápida no estádio, procurar mandar jogos aqui, como no parque também. Mas a prioridade nossa é trazer os jogos para o Juca Ribeiro, que nós entendemos que para resgatar todo esse torcedor que deixou de vir ao estádio, que é melhor centralizado, é fácil acesso, para que a gente possa conseguir resgatar isso e trazer verba, trazer receita, trazer com que as pessoas entrem no clube de uma vez por todas, com vontade, com dedicação, para trazer credibilidade, porque sem isso é muito difícil. O Uberlândia é uma equipe muito boa, está muito bem treinada, uma equipe bastante técnica, e nós esperamos que dessa vez o Uberlândia suba para a primeira divisão, porque consequentemente a primeira divisão traz receita, traz euforia para a cidade, as pessoas ajudam, o político investe um pouco mais nisso, porque passa a acreditar um pouco mais e as coisas passam a acontecer. Para a glória, com os louros da vitória.